Fala galera do Pais 3, galera do vestibular também que estiver assistindo. Pessoal, é o seguinte, existem alguns temas que frequentam bastante a prova e eu sempre tento trazer para vocês. Então essas questões eu trago aqui de maneira aleatória às vezes, mas é sempre pensando naqueles assuntos que são recorrentes, tá? Nas duas provas, caso tenham o mesmo perfil, né? Então pessoal, esse item aqui 37 também é da prova de 2017, tá? Logo na sequência do último que nós resolvemos, na aula anterior. Então ele fala bem assim, o clima semiárido, embora se relacione à estiagem seca, caracteriza-se pela quantidade regular de chuva, então essa informação aqui, ó, quantidade regular de chuva, pela ausência de variação de pluviosidade ao longo do ano, ou seja, variação de chuva aqui, né, do índice que mede a chuva, e oscilação constante de temperatura, tá? Então é o que está dizendo aqui o item 37. Pois bem, pessoal, eu trouxe para vocês algumas fotos. Essas imagens não tinha na questão, no item, tá? Esse item, ele tinha uma obra que eu esqueci qual é agora, que aparece logo anterior a ela, mas não era Vidas Secas. Mas eu já vi questões trazendo o texto de Vidas Secas para poder falar do clima, né? Dos climas aí do Brasil, principalmente aqui, né? O semiárido sempre frequenta a prova aí. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, ele está falando do semiárido. Semiárido, para quem não conhece, é justamente isso aqui, ó, tá? Ou seja, a região do Agreste mesmo, do Nordeste ali bem forte, aquela região bem seca mesmo, sertãozão da Bahia, né? Também ali, não só a Bahia, mas pega outros estados também, mas aqui exemplificando para vocês como é que é a cara, tá bom? E aí ele fala bem assim, embora se relacione com estiagem, com seca, caracteriza-se pela quantidade regular de chuva. Pessoal, se tem quantidade regular de chuva, por que está desse jeito? Por que está deserto desse jeito aqui com o solo trincando? Isso parece ter quantidade regular de chuva? Não parece, né, gente? Então o item ele já peca bem aqui, ó. Ele já começa falando besteira. Ele fala, embora seja seco, chove regularmente. Não chove, é muito irregular, tá, pessoal? O clima semiárido ele é caracterizado por essa questão da chuva ser bem irregular, tem um menor índice pluviométrico, o negócio ser doido, quando chove, chove demais na época que não precisa, mas demora demais também chover. Né? A gente tem médias anuais de chuva muito irregulares, então em determinada época ali para o pessoal da agricultura, que normalmente chove, às vezes, aí no outro passa 3 anos sem chover naquela época. Aí na época que não deveria estar chovendo, chove. E em época que é para chover mais, não chove, chove menos. Então é muito irregular. Então o semiárido ele acontece dessa maneira, com esse perfil assim. Então o item ele já peca aqui, então já está errado. O item já está errado aqui por conta disso. Mas ele trouxe outras informações. Ele trouxe assim também, ó, a ausência de variação de pluviosidade ao longo do ano. Então ele está falando que há a ausência da variação do índice, né, de chuva, né? Isso aqui já é uma situação que depende um pouco. Eu acho que pode variar um pouco de ano para ano, mas em termos gerais, pessoal, o que nós temos aqui? Você tem baixa umidade, pouco volume pluviométrico, ou seja, pouca chuva. Então, você até tem uma variação em determinada época, porque às vezes pode chover até um pouquinho a mais, um pouquinho menos, mas em regra ele fica um pouco mais estabilizado mesmo. Agora, se você olhar o gráfico por meses, você vai ver que há pouca variação mesmo, há pouca variação. Ausência não, mas pouca variação, tá? E ele fala aqui da oscilação constante de temperatura. Bem, a temperatura ela se estabelece normalmente com a média de 25 graus, tá? Essa é a média. Aí você fala, mas então é tranquilo, negativo, é média, isso aqui é uma média. Então pensa, tem de dia e tem à noite. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, de dia normalmente você tem aí 20 e poucos graus em média de dia, né? De dia ali, fica ali 24, 25, 27, mas quando dá 6 da tarde já começa a esfriar, já joga para 18, 16, a madrugada 16, 15, normalmente, boa parte do ano. Então aqui sim você tem uma média né, uma média aí tranquila e tal, que vai ser mais baixa ali. Mas aqui, por exemplo,
você vai ter em média, mas você vai ter um fluxo grande aqui, às vezes, né, bem mais acima, as temperaturas mais acentuadas, e pela falta de umidade, pela baixa umidade, a sensação térmica ela acaba muitas vezes extrapolando bem esses valores, né? Então você facilmente aí você consegue beirar 40 graus, né? Então, pelo menos na sensação térmica, tá? Eu trouxe aqui para vocês alguns gráficos, algumas imagens aqui, o mapa, né? Com o índice pluviométrico pelas regiões brasileiras. Então, perceba, o índice mais baixo que nós temos aqui, ó, é justamente na região onde se concentra o semiárido, tá vendo? Ele está bem aqui no canto, né? Ele pega toda essa fatia aqui do canto, um pouco longe do litoral ali, né? E aqui coincide, ó, o índice baixo, né? Pluviométrico, né? Você tem aqui que coincide justamente com o clima semiárido, tá? Não é a primeira vez que o semiárido aparece na prova, ele costumeiramente frequenta a prova aí. E a gente percebe aqui a questão da regularidade de chuva, né? Nós temos a regularidade forte de chuva aqui para cima, ó, né? Principalmente quanto mais a gente caminha para a região norte, mais chuva a gente tem, né? Mais frequência de chuva a gente tem e bastante chuva. Região bem mais úmida, né? O centro-oeste que a gente percebe que ele é meio dividido, tá? Mas ainda assim tem bastante chuva, mas ele tem uma parte mais para cima aqui, ó, Mato Grosso principalmente. Você vai ter uma parte muito próxima ao que nós temos lá na região norte, e você vai ter uma parte mais de baixo aqui, que é mais próxima dessa região central aqui, né, que pega mais o centro-oeste ali, que vai pegar Goiás, Distrito Federal, que aí é uma coisa que você tem bem definido, de certa forma, as estações e o período de chuva ali, mas que a quantidade é boa de chuva, né? E no litoral aqui, você tem essa parte aqui beirando, né, o litoral, que você tem uma concentração grande de chuva aqui também, né? Concentração boa por ali, tá? Então é mais ou menos nesse sentido, pessoal. É o que nós temos aqui sobre essa questão, só para a gente revisar esse assunto, mas eu queria mostrar para vocês que o item ele já peca com uma palavrinha só, né? Quando ele traz aqui a questão regular de chuva, ele já consegue ferrar com o item inteiro, né? Nós não teríamos essa regularidade assim, não é bem assim. Mas aí ele traz outras informações ali, mas basta uma informação desconectada para a gente já invalidar o item. Então, item incorreto, item 37. Beleza, pessoal? Então, até mais, nos vemos no próximo vídeo aí.